Olá, bom dia a todos. O nosso seminário é sobre lesões brancas, sendo nosso grupo composto pelas acadêmicas Ediane Barbosa, Pamela Duarte, Tainara Raverotti e Vitória Reis, que sou eu. Bom, eu vou começar dando uma introdução sobre o que seriam as lesões brancas. As lesões brancas da cavidade oral elas são comuns, elas possuem diferentes etiologias e, embora possuam características clássicas associadas a cada tipo de lesão, a sua aparência clínica pode ser confundida e levar a um diagnóstico incorreto e tratamento inapropriado. O seu principal sinal clínico são áreas esbranquiçadas na boca, como a gente pode observar aqui na lesão branca de leucoedema que eu estou circulando nessa imagem. As lesões brancas elas podem resultar do espessamento da camada de ceratina, da hiperplasia epitelial, do edema intracelular de células epiteliais ou da redução da vascularização do tecido conjuntivo subjacente. As lesões brancas elas podem ser decorrentes de trauma mecânico, como a queratose friccional, químico, como a estomatite nicotínica, lesões fúngicas, como a candidose pseudomembranosa, lesões autoimunes, como líquen planoral, e lesões potencialmente malignas, como as leucoplasias, ou lesões malignas, como carcinoma espinocelular. Epidemiologia. Mais de 90% dos pacientes que têm lesão branca é devido à candidíase. Dos restantes 90%, 85% apresenta leucoplasia, 4,9% hiperqueratose dos fumantes, 3,4% mucosa mordiscada, 3,3% líquen plano, 2,1% papilite nicotínica, 0,9% leucoedema e as outras patologias juntas não chegam a 0,5%. Vale ressaltar que muitas dessas lesões brancas são inofensivas, porém a minoria é potencialmente perigosa. O diagnóstico é necessário a identificação correta dessa lesão pré-maligna, mais um plano de tratamento, que vai gerar um melhor prognóstico paciente em relação a um diagnóstico tardio. Pode ter aspectos clínicos semelhantes, como eu já falei anteriormente, por isso, o cirurgião dentista ele tem que lançar mão de características próprias associadas a cada tipo de lesão, que daí vai gerar um diagnóstico diferencial. Contudo, quando a gente não tem uma causa local óbvia, pode ser necessário realizar testes hematológicos, exame de amostras de biópsias e radiografias, que vai gerar o diagnóstico. Líquen plano é uma doença inflamatória, crônica e benigna, cuja etiologia é desconhecida. Ela pode ocorrer na mucosa oral, pele, unhas e na mucosa genital. O que acontece é que as células de membrana basal de mucosas de pele são destruídas pelos linfócitos T. Possíveis fatores têm sido associados entre eles a ansiedade, predisposição genética e o estresse. Mas só são possíveis fatores, pois a sua etiologia ainda é desconhecida. O líquen plano bucal afeta de 0,5% a 4% da população e acomete quase em sua totalidade adultos, de idade média de 30 a 60 anos, com predominância no sexo feminino. A sintomatologia pode variar dependendo do líquen plano. Pode ser desde indolores até bem doloridos. O líquen plano possui 6 apresentações clínicas clássicas descritas na literatura, sendo eles reticular, erosivo, atrófico, tipo placa, papular e bolhoso. O do tipo reticular é a forma clínica mais comum. Apresentam finas estrias brancas denominadas estrias de Wickham. As lesões são assintomáticas e acometem a mucosa jugal posterior na maioria dos casos. O do tipo erosivo apresenta lesões sintomáticas que clinicamente observa-se ulcerações irregulares, centrais, cobertas ou não por uma placa de fibrina. Sequelas e complicações. O líquen plano tem entre 1 a 2% dos casos de malignização e ocorre principalmente nos tipos de lesões atrófica e erosiva. Na mucosa bucal, possui um risco significante de surgir carcinoma espinonuclear, segundo alguns autores e estudos. Mas
Vale a observação de que se esse líquen estiver associado e localizado em base de língua ou assoalho bucal, suas chances de malignização aumentam em 17%. Candidíase, infecção fúngica causada pelo fungo Candida albicans. A doença pode ser chamada de candidíase ou candidose. É uma infecção oportunista. Cerca de 30 a 50% das pessoas possuem esse micro-organismo na sua flora normal, sem evidências de infecções. Essa frequência aumenta com a idade. A primeira é a pseudomembranosa. É caracterizada por placas brancas aderidas na mucosa oral. Essas placas são compostas por massa de leveduras, células epiteliais descamadas e tecido necrosado. Os sintomas, quando estão presentes, costumam ser brandos, como queimação e gosto desagradável. A eritematosa é uma lesão dolorosa com sensação de queimação, pela perda parcial das papilas filiformes na superfície dorsal da língua. E por último, a do tipo hiperplásica. São placas brancas não removíveis à raspagem, tipo mais raro de candidíase. Não podem ser diferenciadas clinicamente da leucoplasia e necessitam de uma biópsia para serem diferenciadas histologicamente. Queratose irritativa ou friccional. É uma hiperplasia de camada superficial de queratina gerada pela variedade de agentes irritantes que vão atuar sobre a mucosa de forma contínua. Ela é causada por uma irritação crônica, como dentes quebrados, grampos de prótese e atrito da base da prótese sobre o rebordo, ou ainda pelo mordiscamento da mucosa, geralmente presente em locais traumatizantes, como o lábio, borda da língua e mucosa jugal. Sintomatologia: clinicamente na forma de placa fina e translúcida, depois densa e branca, e às vezes possui um halo eritromatoso ao longo da linha oclusal na mucosa jugal, e embora seja uma condição benigna, merece muita atenção, principalmente se tiver aspecto verrugoso, que histologicamente pode ser caracterizada de displasia epitelial. Prognóstico: com o tempo a lesão desaparece ou vai reduzir em intensidade, confirmando assim o diagnóstico. Muito importante a anamnese cuidadosa do exame físico, que vai indicar a natureza da lesão. O profissional tem que ter certeza da causa traumática, aí não faz biópsia. O paciente é indicado a abolir o hábito causador da lesão e leva ainda alguns anos para desaparecer por completo a lesão branca. Sequelas e complicações: não existem estudos que comprovassem e documentassem a sua transformação para maligna. A resolução da lesão pode permitir uma revelação de qualquer lesão subjacente não relacionada a traumatismo. Bom, a leucoplasia é definida pela OMS como uma placa ou mancha branca que não pode ser raspada, nem caracterizada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra lesão. O seu diagnóstico é feito não tanto pela aparência clínica definida da doença, e sim mais pela exclusão de outras lesões brancas. Ela é considerada, de acordo com os estudos, como uma lesão pré-cancerígena ou pré-maligna. Isso não quer dizer que todas as lesões vão ter uma displasia epitelial. Na verdade, isso ocorre só em cerca de 5 a 25% das amostras de biópsia de leucoplasia. É considerado também o pré-câncer oral mais comum em adultos, representando 85% dessas lesões. Tem predileção pelo sexo masculino e afeta normalmente adultos com mais de 40 anos de idade, aumentando a sua prevalência conforme o aumento da idade, conforme mostra esse gráfico. Quanto às causas, os mais comuns são fumo, álcool e a relação com alguns micro-organismos como HPV e a cândida, de acordo com alguns estudos. O hábito de fumar é visto como a causa principal porque mais de 70% dos pacientes com leucoplasia são fumantes. O álcool, não existe um consenso na literatura que diga que ele faz parte dessa causa ou não. Porém, como ele tem um efeito sinergístico com o fumo em relação ao câncer de boca, acho importante. Alguns estudos dizem que sim, ele é uma causa da leucoplasia. Bom, as suas características clínicas, elas variam e tendem a mudar com o tempo. Geralmente se inicia como uma lesão, uma placa branca levemente elevada, com bordas bem demarcadas, com uma coloração branco acinzentada,
que é a leucoplasia branda. Se não for tirado o hábito causal, ela acaba se estendendo lateralmente, formando uma placa mais espessa, com uma coloração branca mais distinta, onde a mucosa pode ficar coriácea ao toque, que é chamada leucoplasia espessa ou homogênea. Algumas dessas lesões acabam agredindo, enquanto outras pioram, formando irregularidades superficiais, chamada então de leucoplasia nodular ou granular. Algumas pioram ainda mais, estão esofíticas, com projeções epiteliais para fora da mucosa, chamada leucoplasia verrucosa, e elas ainda podem ter áreas avermelhadas ao redor dessas lesões brancas, e aí passam a se chamar de eritroleucoplasias, que são mais suscetíveis à transformação maligna. Quanto ao prognóstico, 4% dessas lesões podem se tornar carcinomas espinocelulares, de acordo com os exames de acompanhamento, e isso ocorre dentro de 2 a 4 anos após o aparecimento da placa branca. Cada fase clínica ela possui um potencial de transformação maligna diferente. Por exemplo, a leucoplasia inicial ela raramente se torna maligna, enquanto a eritroleucoplasia ela tem uma taxa de malignização muito alta, cerca de 28% em média. Vários fatores podem aumentar o risco de câncer, o aumento do risco de câncer, além da aparência clínica e histopatológica da doença. Entre eles, nós temos ocorrência em não fumantes ou em áreas onde a transformação maligna é mais suscetível, como o ventre da língua e o assoalho da boca. Quanto ao diagnóstico e tratamento, o primeiro passo é fazer um diagnóstico diferencial por exclusão através da biópsia. Caso a biópsia mostre uma displasia, o recomendado é retirar toda a lesão, caso possível. Caso não haja uma displasia, pode-se fazer só o acompanhamento de 6 em 6 meses e a retirada do hábito causador da doença. Além disso, alguns estudos estão mostrando também a utilização de suplementos antioxidantes, como os derivados da vitamina A, como um tratamento experimental, que é uma alternativa para pacientes com uma saúde geral desfavorável, com múltiplas lesões ou uma lesão envolvendo estruturas muito importantes, como os ductos de glândulas salivares maiores. Grânulos de Fordyce. São glândulas sebáceas anormais benignas, caracterizadas por múltiplas pápulas amareladas ou esbranquiçadas, localizadas principalmente em lábio superior, mucosa jugal e região retromolar, acometendo principalmente adultos masculinos. Elas são assintomáticas. As glândulas podem unir-se formando placas. Por serem benignas, não requerem tratamento, pois não possuem nenhum efeito indesejado, embora existam alguns estudos sobre o tratamento com laser de CO2. Na imagem, podemos ver grânulos de Fordyce em uma mucosa jugal. A estomatite nicotínica é uma lesão benigna que acomete principalmente a região posterior do palato duro. Ela ocorre devido ao calor do fumo e à nicotina, acometendo principalmente homens de meia idade fumantes crônicos. Esta lesão pode ser reversível se abandonado o hábito de fumar cigarro, charuto ou cachimbo. São observadas alterações brancas generalizadas, além de pápulas com centro eritematoso e umbilicadas, e pontos vermelhos que representam os orifícios dos ductos das glândulas salivares inflamados. O risco de transformação maligna no palato duro é baixo, exceto para pacientes que apresentam o hábito do fumo invertido, quando a ponta acesa do cigarro é colocada dentro da boca. Deve-se tomar medidas para que esse vício seja abandonado. Nas imagens, podemos ver primeiramente uma lesão causada pelo hábito do fumo invertido e uma outra lesão onde podemos ver os pontos vermelhos. O leucoedema é uma lesão de aspecto branco-acinzentado e simétrico da mucosa jugal e em menor extensão pela mucosa labial. É considerado uma variação da normalidade e pode ser encontrado em grande parte da população. A causa é desconhecida até o presente momento, mas já foram apontados alguns fatores como o tabagismo, a ingestão do álcool, infecções bacterianas, hereditariedade, má higiene bucal, condições salivares e também uma possível associação ao uso da maconha, mas nada comprovado. Por ser assintomático,
Geralmente é descoberto num exame de rotina e tem predominância na raça negra. Não há necessidade de tratamento por ser assintomático e não possuir potencial de malignidade. Na imagem, podemos ver um leucoedema com uma fina coloração branco-leitosa. O morsicátio é uma lesão traumática autoinduzida causada pela mordedura ou mastigação da bochecha, levando à exposição tecidual com áreas descamativas, causando um aspecto esbranquiçado na altura do local da oclusão da arcada dentária, podendo até formar ulcerações. A causa pode estar associada ao estresse, à ansiedade, à neurose, a alterações de mordidas causadas pela disfunção da ATM, pós-radioterapia, pós-cirurgia, entre outras. Há predominância em pessoas estressadas ou psicologicamente debilitadas. É mais comum em jovens sem predileção por gênero. Deve ser feita uma anamnese precisa, a fim de orientar a correção dos hábitos parafuncionais. O tratamento deve focar na causa, utilizando-se terapia psicológica, aparelhos intraorais, relaxantes musculares, dentre outros. Nas imagens A e B, podemos ver, indicado pelas setas, o aspecto bilateral da mucosa jugal mordiscada. Esse foi o nosso trabalho sobre lesões brancas. Agradecemos às professoras e também aos colegas que assistiram ao nosso trabalho.